Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a leitura da Bíblia. Agora vai iniciar no primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas. Vamos abrir a Bíblia. Glória a Deus. Primeiro capítulo, o Evangelho segundo Lucas. Toda a glória pertence a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Aqui diz assim, uma introdução, né? Aqui fala, no primeiro verso diz, e tendo, pois, muito empreendido por uma ordem a nação dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem a mim, conveniente, a descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo que der desde o princípio, para que conheças as certezas das coisas de que já estás informado. Vamos até aqui, irmãos. Querida Irmandade, aqui nós vemos, nesse primeiro verso, nós sabemos que Lucas aqui, irmãos, ele é um dos discípulos do Senhor, mas Lucas não conheceu o Senhor Jesus. Lucas não viu o Senhor Jesus pessoalmente, né? Então, ele não conhecia Cristo. Então, Lucas, ele foi um discípulo dos apóstolos. Então, os apóstolos anunciaram Cristo para Lucas. Então, foi dessa forma que Lucas conheceu o nosso Senhor Jesus. Foram através dos apóstolos, depois, através também do discípulo Paulo. Então, vejamos aqui, irmãos, já nesse caminho, é importante, porque às vezes alguém pode pensar assim, mas Lucas conheceu Jesus? Pessoalmente, não. Lucas não conheceu o Senhor Jesus. Então, irmão, aqui, glória a Deus, Lucas vai e ele inicia, tendo, pois, o primeiro verso, tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, entre os discípulos, né, se cumpriram. Então, Lucas, ele iniciou seu relato, né, irmãos, dos fatos e da vida do ministério do Senhor Jesus. E assim, irmão, ele foi procurando, ele foi minuciando, né? E vemos aqui que muitas pessoas, né? Eles tinham escrito também sobre o Senhor Jesus. Nós vemos Mateus, Lucas, Marcos, também João, glória ao nome do Senhor Jesus. Esses evangelhos foram escritos, né, irmão? Antes do Evangelho de Lucas. Quem escreveu primeiro foi Mateus, Marcos, João, depois acabou vindo Lucas. Glória ao nome do Senhor Jesus. E essa declaração daquelas coisas que certamente criada entre nós, quer dizer, que foi presenciado, né? Ali os fatos entre eles que se cumpriram, vemos aqui, né, irmão, que como Jesus cumpriu muitas profecias que estava escrito no Antigo Testamento. Então, eu gostaria que vocês podem ver também um versículo, deixa eu só abrir aqui, irmão. Deixa eu só confirmar aqui com vocês.
Nós vamos ver aqui. No próprio livro de Lucas, no capítulo 24, no versículo 44 e 45, diz assim, ó. Então, abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. Tá? Voltando um pouco, eu li o 45, vou ler o 44 primeiro. Ele disse, são essas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e no Salmo. Louvado seja Deus. Irmãos, isso nós podemos ver. Olha, eu vou mostrar um exemplo, não vou abrir, mas quem tiver depois um tempo, quer conferir, os irmãos podem abrir Salmos, no capítulo 16, versículo 9 e 10, Salmos, capítulo 22, fala de Jesus Cristo, Salmo 69, versículo 8, 8, Salmo 69, né? Também fala, o capítulo 88, versículo 8 também fala, Santo Deus. Salmo 118, versículo 22, 26, 132 de Salmo também, 11. Então, está falando de Jesus. Aí ele falou assim, então abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Aí, Lucas já vai falando aqui com Teófilo, para que abrisse aqui, né? Então, ele foi investigar os fatos, ele queria ser mais minucioso. Aí, no versículo 2, ele fala assim, ó, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde os princípios e foram ministros da palavra, que são os apóstolos, os discípulos de Jesus, acabou sendo apóstolos, anunciando o evangelho como Jesus ordenou a ele. Então, esses ministros de Deus, esses apóstolos, eles foram falando da palavra. Aí, no versículo 3, vai dizer bem claro que, ainda no versículo 2, ele quis dizer que eles são testemunhas oculares. Tiveram com Jesus, palparam Jesus, comeram à mesa com o Senhor Jesus, presenciou muitos milagres com o nosso Senhor Jesus, expulsaram demônios, o Senhor ressuscitou, fez grandes milagres, grandes obras. Então, Lucas, ele pareceu bem, como está aqui no versículo 3, pareceu-me bem, a mim, conveniente, descrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente. Olha, ele foi examinar, estudar tudo aquilo. Ele foi atrás e de tudo desde o princípio, desde Jesus. Então, quer dizer, o Lucas, ele foi na mãe de Jesus, ele ouviu a história da mamãe de Jesus, como que o anjo Gabriel apareceu, ela contou os eventos. Mas quem é o Teófilo? Por que Lucas escreveu para Teófilo? Então, irmãos, Teófilo, o nome dele em grego significa amigo de Deus. Ele poderia ser, irmão, seria um grego, provavelmente um grego, ou talvez romano. E ele se converteu, né? E ele é convertido, ele é um crente convertido. Então, sendo amigo de Lucas, e havia pedido para Lucas um relato desse evento, tá? Nós podemos conferir isso, que foi Teófilo que pediu para Lucas ir atrás de tudo para saber o relato. Tanto que no livro de Atos, Atos é Lucas que escreve para Teófilo. Bom, que lógico que depois nós vamos ler ele mais à frente. Mas abre o livro de Atos, no capítulo 1, vocês vão ver já que no primeiro verso, ele diz assim, fiz primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus começou, não a fazer, mas, não só fazer, mas ensinar, até ao dia que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das obras concernente ao reino de Deus, e estando com ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, que disse ele, de mim ouviste. Então, irmão, com licença, nós vemos aqui no primeiro capítulo e o primeiro verso de Atos, já que o Lucas, o evangelista Lucas, ele continua passando todos os relatos para Teófilo. Coisa mais linda, né, irmãos? Louvado seja Deus. Voltando para Lucas, então nós vemos aqui, irmãos, que esses homens, esses discípulos, eles foram testemunha desde o princípio oculares, e eles foram ministros da palavra, né? Se refere aos apóstolos do nosso Senhor Jesus, mas inclui também Tiago e Judas. Tiago é irmão de Jesus, também Judas é irmão de Jesus, você pode ver o livro de Tiago quase no final da Bíblia, como de Judas também, tá bom? Então nós vemos, irmãos, essa tradição, eles estavam afirmando ambos, né? Escrevendo, respectivamente, cartas do Novo Testamento que trazem os seus nomes. E vemos, então, aqui no versículo 4, para que conheçais a certeza das coisas que já estás informado. Então, nós vemos que o propósito afirmado por Lucas, esse evangelista Lucas, tá bom? Para escrever esse evangelho era de dar uma certeza histórica. Por isso que eu volto repetindo aqui, que ele foi minuciosamente procurando se inteirar-se, querendo saber, tá? Então, por isso, para ter uma certeza histórica e clareza, glória a Deus, e a Teófilo das coisas que foram instruídas acerca do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, como no livro de Atos, eu volto a repetir para vocês que no livro de Atos, lá no primeiro capítulo e também no primeiro verso, eu vou repetir só mais uma vez para vocês ver como é importante, amados, nós termos esse conhecimento. Parece que agora nós estamos no lugar de Lucas, procurando saber tudo, né? Olha só, primeiro verso. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar. Irmão, Jesus ensina a nós. Hoje, por bondade e misericórdia de Jesus Cristo, nós lemos a Bíblia Sagrada e esse ensinamento é do Senhor Jesus. Não é meu, não é de mais ninguém, a não ser do próprio Senhor Jesus. Ele é o autor de tudo que nós fazemos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, irmão, nós vamos falar aqui do versículo 5, falando da predição do nascimento de João Batista e do nosso Senhor Jesus. Deixa eu beber um golinho aqui para maciar um pouco a garganta. Irmãos, está escrito no versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus,
andando sem repreensão em todo o mandamento e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados na idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, sendo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamará o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao Senhor, ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, minha mulher é avançada de idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assento diante de Deus, o enviado a falar-te e dar-lhe estas alegres novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, e que seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilharam-se de tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, então, nós vemos aqui no capítulo, esse versículo 5 do primeiro de Lucas, né? Nós vemos aqui que está escrito: existiu no tempo de Herodes, que é o rei da Judéia, um certo sacerdote chamado Zacarias, de Abia, cuja mulher era das filhas de Araão, e o seu nome era Isabel. Aqui, irmãos, está falando de Herodes, o grande, lembra? Foi aquele Herodes que foi mandar matar o Senhor Jesus. Então, não é outro Herodes, é o grande. Está falando do Herodes grande, né? Ele foi nomeado pelo imperador romano, não só ali pela Judéia,
mas também pela Galiléia, Samaria. Então, por isso que era Herodes o Grande, irmãos. E vemos aqui nessa passagem aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, estava dizendo que, né, que esse tempo estava ocorrendo aqui antes do nascimento de Jesus, talvez uns 6 anos antes, e esse sacerdócio de Israel, que era composto, né, irmão, né, de 24, tinha divisões entre eles ali, mas não é divisão de contenda, era do segundo sacerdócio, né? Ali havia as coisas que eles costumavam fazer. Isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, versículo 10. Vamos lá em Crônicas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Perdoa a minha rouquidão, viu, meus amados? Crônicas, 1 Crônicas. Glória a Deus. 24, versículo 10. Hoje vai ser até mais fácil vocês acharem do que eu. Perdoa-me em nome de Jesus. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui vai falar sobre as divisões do sacerdote. Por isso que eu falei das divisões, tá bom? Vai falar divisões dos sacerdotes. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque se eu ler tudo aqui, vai tomar o tempo. Mas olha o versículo 10. Da sétima divisão, Acós, a oitava, Abias. Então, Zacarias estava na oitava divisão de Abias, tá bom? Para que a Irmandade entende que eles tinham esse costume, esse ritual deles ali pelo Velho Testamento. Glória ao nome do Senhor Jesus. Só um minutinho, meus amados. Ele tinha esse Velho Testamento, né? Então, irmãos, e aqui então chegou a vez de Zacarias. Glória ao nome do Senhor. E também Isabel, que fazia parte das filhas de Arão. Glória a Deus. O seu marido Zacarias, todos eles eram da família sacerdotais. Se Abias, glória a Deus, Abias vinha vindo dos sacerdotes, Zacarias, sim, também era da família. Então, irmão, nós também vemos que é a primeira vez aqui que Lucas, ele enfatiza, como sempre, o papel vital das mulheres do início ao fim da vida de Jesus. Lucas é o que mais enfatiza isso, tá? Nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, já no versículo 6, que eles eram ambos justos perante a Deus, esse casal era justo, esse casal andando sem repreensão, com todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso me chama a atenção, Irmandade. E gostaria que a Irmandade estivesse bem na comunhão comigo, para que vocês possam entender essa explicação, tá bom? Deixa eu só beber uma golinha aqui, para não doer a garganta. Meus irmãos, todos vocês sabem que nós somos pecadores, cometemos muitos pecados. Todos vocês sabem que o ser humano, ele, através de Adão, todos viraram pecadores. E veio Jesus e nos justificou, e agora passamos a ser filhos de Deus. Só que eu queria chamar a atenção numa parte que muitos crentes, eles dão as suas desculpas. Ah, a gente erra muito, porque nós somos fracos, porque somos pecadores. Então, acaba pegando esse gancho e pensa que nós temos, nós às vezes pode ser que alguns de vocês sejam criticados, vocês querem ser santo, mas veja, irmãos, nós temos aqui exemplos, muitos exemplos. Olha, todos nós somos pecadores diante do Senhor. Desde Adão, todos passaram a ser transgressores na presença de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus.
E vem Jesus e nos reconstitui e ainda faz nós como filhos de Deus. Então, veja bem, toma muito cuidado, que tem crente que aproveita esse gancho. Ah, Deus sabe que eu sou fraco. Mas Jesus não tinha nascido. Como é que esses dois homens eram justos perante a Deus e não eram repreendidos por Deus? Como é que Noé também era um homem justo de Deus, com muitos pecados que havia na época dele, que aquele tempo a geração humana estava desenfreada de pecados na época de Noé, tanto que veio o juízo de Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, que a mente deles era maquinal mal, seus corações eram malignos. Não precisa nem falar do resto que eles tinham. E Jó, o que vocês me dizem de Jó? Também não conheceu Jesus, literalmente, né? Ou melhor, ocular. Deus fala, visto meu servo Jó, homem temente a Deus, justo, desvia do mal. Olha só, Enoque, Elias, os profetas, não é verdade? Agora veja bem, medite comigo. E tem gente que pega assim, ah, Deus sabe que eu sou fraco. Não é isso que Deus espera de nós, viu, irmãos? Não é isso. Depois que o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrou em nós, o nosso corpo não é mais nosso, é do Senhor. O nosso espírito é do Senhor, nossa alma é do Senhor. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. E lá está bem claro que é para nós glorificarmos a Deus com nossos corpos mortais. E fomos comprados por um bom preço, que é o sangue de Jesus. Então, amados, nós temos que ter responsabilidade diante de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo, e andar honestamente. Isso, ouviu falar de caráter? Pois é. Então, o caráter de Cristo, a partir do momento que aceitamos Ele como nosso Salvador, nós temos que ter o caráter do Senhor Jesus. Entendeu? E tem muito crente que não está preocupado com isso e diz assim, ah, Deus sabe que eu sou fraco, Deus vai perdoar porque eu sou fraco, sou errante. Você está se justificando. Não é isso que Deus espera de cada um de vocês e de mim. Não é isso. Ele sabe que nós erramos. Ele sabe que qualquer momento, um de nós aqui, após sair dessa reunião, pode ir numa rua, alguma coisa, alguém te ofender, você pode perder a cabeça no momento e xingar essa pessoa. Deus sabe disso. Isso não é surpresa para Deus. Talvez você acaba de sair dessa reunião e você vai se juntar com algum irmão, alguma irmã e está falando mal da vida do outro. Mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, o Senhor Jesus disse que amarás o seu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu pensamento. Primeiro mandamento, hein? Todo o teu pensamento, toda a tua alma, toda a tua força. E o segundo, semelhante ao primeiro, amará o teu próximo como a ti mesmo. Isso cumpre os 10, porque os 4 primeiros mandamentos com Deus, lá no capítulo 20 de Êxodo, os 4 primeiros mandamentos é para com Deus Pai. E os 6 últimos é para com o próximo. Irmão, se eu amo o meu próximo, eu vou levantar uma calúnia do meu próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou levantar uma mentira, uma fofoca. Vocês não têm percebido que Satanás tem entrado no meio de nós e fazendo crente fofoqueiros? Mais filho do diabo do que filhos de Deus? Pelas ações. São comprados pelo sangue de Jesus, mas as obras mostram que são do adversário. Vocês perceberam isso? Quantos nossos irmãos foram machucados? Nossas irmãs? Mas hoje vem os ensinamentos.
vem aqui Jesus explicar tudo para nós. Então, irmãos, o verdadeiro crente que se converteu para Jesus Cristo, para Deus Pai, daqui para frente quer andar honestamente com o Senhor, com seu Filho Jesus e com o teu próximo. Para andar honesto com o Senhor, você não vai falar mal do teu próximo. Senão você não é honesto com Deus. Entendeu? Então, medite nisso que Deus está me dando a graça de falar. O homem é capaz de andar justo na presença de Deus ou não? Se você tem o Espírito Santo de Deus e se submete às ordens do Senhor, quer dizer, se submete a guardar os mandamentos do Senhor Jesus e cumpri-la, em Cristo você teve a força de andar na justiça de Deus. Em Cristo, não nós. Nós, ser humano sozinho, não. Efésios, capítulo 6. Olha só o que diz em Efésios, capítulo 6. Sobre a armadura de Deus. O versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A ordem do Senhor Jesus é que cada um de vocês se fortaleça nele. É para nós ser fortes em Cristo Jesus e nos seus poderes. Então, se nós formos fortes no Senhor e no poder de Cristo, nós vencemos o pecado. Andamos conforme a justiça de Deus. Tem uma passagem que o Senhor fala assim: sede santo como sou santo. Outra passagem diz: sede perfeito como Deus, meu Pai, é perfeito. Isso deve estar em Mateus capítulo 5 ou 6. Tem uma passagem ali. Então, irmãos, aí alguém vai falar assim para vocês: ah, aquele irmão quer ser muito santo de Deus, aquela irmã quer ser muito santa. Isso é um orgulho. Quem conhece Jesus Cristo se esconde nele e procura agradar ele. E se ele quer em nós a justiça dele, nós temos que brilhar para ele, mostrar que a sua justiça, a sua palavra está dentro de nós. E assim as suas obras serão perfeitas no Senhor Jesus, não em nós. A igreja está entendendo isso? Glória a Deus. Se a igreja estiver entendendo isso, eu glorifico a Deus de todo o meu coração por vós entenderem, de todo o meu coração. Porque, irmãos, como é que nós vamos entrar no céu? Tem pessoas que falam assim: se você for muito santo, Deus vai te recolher. Se você andar muito santo, você já está na perfeição. Irmãos, esse é o objetivo do Senhor, que nós andamos santo aqui na terra, para que os outros vejam que tem luz de Cristo em sua vida. As suas obras não são suas, é em Cristo em sua vida. Entendeu? Então, as pessoas dentro de nós evangélicos, dentro de nós cristãos, tem muitas essas conversas que não é bíblico, não é bíblico. Ah, irmão, se você santificar muito, Deus vai te recolher. Ué, irmãos, e os discípulos, que era mais santo do que nós, Deus recolheu eles tudo assim, rapidinho? E João, um homem tão santo de Deus, aquele apóstolo, foi morrer com quase 100 anos de idade, irmãos. Então nós temos que entender, se Deus, se cada um de vocês se entrega para Jesus Cristo, e vocês andam numa obra perfeita em Cristo, cada dia aperfeiçoando mais, cada dia avançando mais, Deus não vai tirar você desse jeito. Não é isso. Deus tem propósito com cada um de vocês na terra. Nós temos que granjear os talentos. A santificação também granjeia. Entendeu?
Então, amado, muitas pessoas falam, se você ficar muito crente, você vai morrer logo. Aí os anti-Bíblia, os anti-Bíblia, Manja, Deus abençoe. Mateus capítulo 5, versículo 48. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, Jesus falando, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está lá no céu. E a minha pergunta é, qual é o objetivo? Que Jesus mandou dizer isso aí só de enfeite para nós? Ou ele quer que nós cumprimos a palavra dele? O que vocês acham? Fica aí um, uma meditação para todos vocês. Então, irmãos, tem homens e mulheres de Deus justos na terra, sim, tem. Tem jovens que anda e agrada a Deus. É perfeito nas obras. O que é um homem perfeito nas obras? Ele não tem obra ruim nele, obra boa. Não existe obra para derrubar o seu irmão. Não existe obra para machucar a tua irmã. As obras são tudo concernente a Cristo. Tudo concernente a Jesus. Então, irmãos, para vocês entenderem aqui, nós vemos aqui, nesse versículo, voltando no versículo 6, que de Lucas, que eram ambos, Zacarias e Isabel, eram justos perante Deus, andando sem repreensão, não pelos homens, pelo próprio Pai Celeste. Não tinha como Deus repreender, porque eles estavam seguindo a vontade de Deus. Irmãos, se nós seguirmos a Bíblia Sagrada, estamos seguindo a vontade de Deus ou não? O que vocês acham? E se vocês seguem a vontade de Deus, vocês vão ser repreendidos por Ele ou não vai ser repreendido? Irmão, se você entender a palavra de Deus, Bíblia, nós estamos falando de Bíblia, ela é que está dizendo de Jesus. Quem salva é Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que as Escrituras que aponta a Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo e aponta a Cristo, o Messias, que você já conhece. Então, diante de tudo isso, de você entender como será a tua vida de hoje para frente. Medite cada um de vocês. Querem andar justos ou querem andar com a desculpa que nós pecamos sempre, nós erramos, somos pecadores, nós não merecemos ir para o céu. Só Jesus nos dá uma falsa humildade. Irmão, nós não somos melhores, nós não somos melhores que outras pessoas. Nós só estamos olhando as Escrituras e a Escritura nos aponta para a santidade. E nós seguimos um manual espiritual para nós não pecarmos. Quem não tem as Escrituras, quem despreza as leituras, só comete pecados e erros. Entendeu? Esses homens, olha aí, Zacarias não ficava dentro do templo de Deus. Ele tinha conhecimento das ordens sacerdotais. Eles conheciam o Antigo Testamento? Conhecia. Mas olha que interessante agora. Presta atenção. Então, vemos aqui no versículo 6, irmão, né? E no versículo 6 e 7, aqui tinha um motivo da vida de Zacarias e de Isabel. Eles não tinham filhos, porque Isabel, ela era estéril. E também os dois já estavam avançados na idade. Eles já estavam avançados na idade. Então, nós vemos aqui, quando eu falava que os dois eram justos, é porque eles estavam andando sem culpas, né? Então, que quer dizer isso? Que eles estavam em constante obediência a Deus. É isso. Então, nos mandamentos, nas ordenanças. Vamos pegar um dia hoje. Vamos pegar o dia de hoje, um exemplo. Irmão,
Se todos aqui procurar vigiar, orar, vigiar, e tirar o dia de hoje, das 8 da manhã até a hora que você for dormir, e você está vigiando seus lábios, seus pensamentos, e você quer agradar a Deus hoje. Ainda que o pensamento venha alguma coisa, mas o pensamento que eu digo assim, já de fazer mal contra alguém. E se vem alguma coisa no pensamento, você fala, Senhor Jesus, cobre o teu sangue, você já vai limpando tudo. Nesse dia, você tem alguma culpa diante de Deus? Não. Você está andando conforme a vontade de Deus. Você está lendo a palavra, você está orando, está buscando. Se alguém vem falar mal de alguém, fala, irmão, por favor, vamos falar de Jesus. Pode você desviando do mal e vem Cristo. Olha aí o dia maravilhoso, né? Mas, irmãos, vemos aqui que isso também. Vocês lembram de Abraão? Abraão já estava velho, Sara velha. Abraão foi ter filho, Isaac, com 100 anos. Sara com 90 anos. Ela também era estéril. Então, isso aí está também em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. Tá bom? Nós vemos assim, irmão, que já tinha esse, tanto Abraão e Sara também já tinha passado na idade de ter filho. Para os judeus, um casal que não tivesse filho, a mulher, né, irmão, que não tivesse filho, eles consideravam como uma maldição da parte de Deus, o fato de uma mulher não ser capaz de gerar filhos. Isso aqui nós podemos ver aqui no versículo 24, né? Nós acabamos de ler aqui, né? E depois a mulher vai, nós vamos chegar lá para ler que Isabel teve filhos, né? Deus entrou. Irmãos, no versículo 7 aqui, 8, aconteceu que, exercendo o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, naquela parte que eu falei, nas ordens do sacerdote, aquelas 24 divisões, oitava era Zacarias, dessa divisão, oitava era Zacarias. E nós vemos, e exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, sendo o costume sacerdotal, coube-lhe a sorte de entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então, irmão, no templo do Senhor, era a terceira hora, que era 9 horas da manhã para nós, e também na hora sexta, que é às 3 horas da tarde. E eu queria aqui que vocês lembrassem um detalhe. Vocês lembram que Jesus foi crucificado às 9 horas. Já teve um incenso lá no templo. Jesus morreu às 3 horas. Havia também, às 3 horas, havia ali, irmãos, exercendo, os sacerdotes estavam exercendo no templo. Foi naquele momento que o véu rasgou de cima a baixo. Eles tudo viram, irmão. Tudo viram. Olha que coisa linda. Jesus é pregado na terceira hora, que era o horário que o sacerdote tinha que estar lá dentro do templo, oferecendo incenso. E depois, às 3 horas, Jesus morre e eles estavam lá. Eles estavam lá. E coisa linda. E rasga o véu de cima a baixo, eles viram. Irmãos, e toda a multidão, no versículo 10, eles ficavam do lado de fora orando, porque eles não podiam entrar. E aguardavam ali, né, a hora do incenso, que seria, provavelmente, que seria ser 3 horas da tarde, porque estava todo o povo lá. Então, seria na parte da tarde. Aí, no versículo 11, aparece o anjo Gabriel, e o anjo do Senhor lhe aparece, posto de pé à direita do altar do incenso. Coisa linda, irmão. Lindo mesmo, santo Deus. E vemos aqui, amados, que esse anjo, no versículo 12, Zacarias vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. Então vemos aqui, irmão, que esse anjo, nós vemos aqui, quando ele apareceu,
ah, não só na vida de Zacarias, apareceu na vida de Maria, apareceu na vida de Daniel. Lembra que todos que viram anjo tinham medo? Hoje, a maioria quer ver anjo, né, irmão? É melhor ver Deus, irmão. Ver, não Deus literalmente, mas ver Deus na fé, o Espírito Santo. Os anjos são mensageiros de Deus para nós. Tomamos cuidado com isso, irmão. Querer ver anjo, tem que ver Cristo na tua vida. O Espírito Santo está dentro de nós. Olha, nós temos o Espírito Santo dentro de nós e poucos valorizam ele dentro de você. Mas prefere ver uma coisa com a visão dos olhos oculares. E vemos aqui que Zacarias, sendo um sacerdote ali, ele teve medo, ele turbou-se, caiu um temor, porque era muito comum naquela época, quando se via um anjo, um ser, né, celestial, eles tinham muito medo, não tinham pavor, tá? Isso aí, ele era dominado pelos medos ao ver um anjo. Mas o anjo, no versículo 3, o anjo diz a Zacarias: não temas. Lembra que o anjo falou isso para Daniel também? Sou eu, não temas. Jesus falou assim, quando os outros falaram assim, Jesus andando pelo mar na madrugada, é um fantasma, um espírito. Jesus não tema, sou eu. Jesus traz paz, traz calma. Então, o anjo disse que as orações de Zacarias, claro, com a sua esposa, ela foi ouvida. Irmãos, eu acredito que Zacarias, ele já estava com a idade, ele já até perdeu a esperança. Com licença, irmão. Acabei com o chá. Agora vou partir para o plano B, né? Irmãos, Zacarias, ele já tinha desanimado. É como a vida de muitos que possa estar aqui. Você tem orado a Deus, tem pedido alguma coisa ao Senhor, e os anos vão passando, a velhice vai chegando, o cansaço do corpo vai chegando, e não cumpriu nada. Então, mas ele fez as orações. Quando ele tinha a força dele, Isabel tinha a força dela, jovens, moços, quantos anos eles deveriam estar orando a Deus para ter filhos, porque isso para eles era uma vergonha. E o Senhor não respondeu nada. Mas Deus ouviu a oração deles. Mas a hora não era chegada. E eles, provavelmente aqui, já nem pediam mais. Um velho vai pedir filho, irmão. Nós hoje, né? Uma pessoa de 70 anos quer mais filhos. Não, eles vão curtir os netos, mas não quer mais obrigação de pai. Ama os netos, mas deixa para os pais educar. Não é assim? Por quê? Porque a idade chega. A pessoa quer mais sossego. A criança, ela é ativa, mas a idade vai acalmando as pessoas. E aqui não é diferente. Ele nem orou mais, já esqueceu da sua oração dessa parte, com certeza. E o anjo aparece para ele e diz claramente para que não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamará o seu nome de João. Olha só, irmãos, que interessante. Então, quando ele falou isso, foi a súplica de Zacarias, tanto pedindo um filho para Deus, né, com a sua esposa Isabel. Mas, enfim, irmão, o clamor foi feito pelo sacerdote no altar. E o anjo diz que ele vai ter um filho. Isabel vai conceber um filho e vai pôr o nome de João. Veja, João tem vários significados que eu já falei dos judeus para vocês. João, aqui no caso, quer dizer, o Senhor é gracioso. O João, discípulo, é o filho do trovão. Tá vendo? Então, conforme a personalidade da pessoa se colocava assim. Mas vamos lá. Já vemos aqui no versículo 14 que o anjo disse para Zacarias dentro do templo: terás prazer e alegria
e muitos se alegrarão no seu nascimento, que é o nascimento do filho dele, João. E porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Lembra quando Maria foi visitar Isabel e a saudação das duas grávidas, o bebê do ventre de Isabel saltou de alegria? Já desde o ventre já recebeu o Espírito Santo. João recebeu o Espírito Santo. É perfeito a obra de Deus, né, irmãos? Tá vendo? Que perfeição. Glória a Deus. Aí vemos aqui, irmãos, nós estamos vendo aqui, e quando ele falou disso, então aqui, essa alegria vai ser muito grande. Nós podemos ver aqui depois, irmãos, no versículo 45 de Lucas, do primeiro capítulo de Lucas, olha só o cumprimento da palavra que o anjo falou para ele. Diz aqui, ó, vou ler o 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. É aquilo que eu falei para vocês, que Maria foi se encontrar com Isabel, que o anjo disse que já fazia 6 meses que ela estava grávida, e naquele momento que Maria saudou ela, aí no versículo 45, essa criancinha dentro do ventre de Isabel saltou de alegria porque recebeu o Espírito Santo. Isabel não percebeu isso. Ela sentiu alegria, mas não sabia que o próprio anjo já ordenou isso. Versículos 45. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí, irmãos, entendeu a alegria? Foi isso que o anjo estava mostrando para Zacarias, que ia trazer uma grande alegria à vinda de João também. Irmãos, vemos aqui e no versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Vocês viram que o profeta João, de todos os profetas, João foi o único que fez batismo, irmão. João foi o único profeta que fez batismo até a chegada do Senhor Jesus. Claro que ele continuou fazendo batismo, mas não teve nenhum profeta que fez batismo, a não ser João Batista. Então vemos aqui que João convertia, né? Ele vai converter ao Senhor, como está escrito aqui, que vai converter ao Senhor Deus. E João Batista falava da conversão. Ele era enérgico, hein? Ele era enérgico. Ele falava assim: raças de víboras, arrependei-vos. Então nós vemos que ele era muito, a pregação dele era enérgico. Tem pessoas, irmãos, que às vezes Deus toma um servo de Deus no Espírito Santo. Não é sempre. E às vezes a pessoa acha que a pessoa é muito enérgica, mas vai depender do local, da hora. O João, não era todo momento que ele estava nessas condições. Dependia das pessoas que chegavam até ele. E aí o Espírito Santo tomava ele, né? Então, nós podemos ver isso. Vamos ver como ele era enérgico? Vamos em Lucas, capítulo 3, versículo 3. Vamos ver a força desse homem. Ó, aqui João Batista pregando, ó, versículo 3. E percorreu toda a terra e ao redor de Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Olha, irmãos, e assim, se vocês lerem mais, você vai ver. Então, essa era a missão de João Batista.
Vemos aqui no versículo 17, que diz assim: irá diante dele no espírito e o poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, aos rebeldes, à prudência do justo, com o fim de pregar ao Senhor um povo disposto. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui que quando ele falou aqui de Elias, que ele viria no espírito, poder de Elias, muitos aí pensam que Elias desceu do céu e encarnou em João Batista. Não é isso. Não. Elias é Elias, João Batista é João Batista. E o Espírito de Deus é Espírito de Deus. Mas, para que vocês tenham assim um conhecimento melhor, bom, vamos olhar para nós materialmente. Eu estou aqui e vocês me conhecem. E vem meu filho do meu lado, meu filho. E o meu filho tem as mesmas atitudes minha. Anda na mesma comunhão comigo, no mesmo espírito comigo. O que é o mesmo espírito? O mesmo pensamento, a mesma comunhão. Isso não significa que o meu espírito está nele. Não. Ele tem o mesmo andamento conosco. Veja só, cada um de vocês. Vem Jesus. Todos nós aceitamos Cristo como nosso fiel e Salvador. Então, todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E nós todos temos um comportamento cristão diante do Pai, para andar na perfeição com seu filho. Mas no meu espírito é meu espírito, o seu espírito é seu espírito. Mas o Espírito Santo do Senhor está na minha vida, está na sua vida e em cada um que crê em Cristo Jesus. Vocês concordam? Elias tinha o Espírito de Deus ou não tinha? Tinha. Quando Eliseu, né, pediu a porção dobrada do Espírito de Elias, não é o espírito humano dele, mas é o Espírito de Deus que estava dentro dele. É isso que nós temos que ter entendimento. Quem que vai querer espírito de homem, irmão? Entendeu? É Espírito de Deus. Então Elias falou: dura coisas tu me pediste, mas se você me ver subindo, enfim, ele falou, e ele clamou, e a capa veio. E Eliseu foi mais ainda além. Olha o Espírito de Deus na vida de Davi. O Espírito de Deus esteve na vida de Sansão. Só que Sansão, ele não deu muito crédito ao Senhor sobre as suas ordens e se envolveu com a prostituta. E você pode ver que no final, quando cortou a trança, ele levantou e falou: mas dessa vez eu vou vencer. E não sabia ele que o Espírito do Senhor já tinha saído dele. Então nós estamos falando desse Espírito. Aqui, ó, João andava no deserto, andava com vestido de roupa, né, de couro, pele de animais, tinha um cinturão de couro. Elias usava a mesma coisa. E ele estava no deserto, Elias foi para o deserto também. Então, o Espírito do Senhor fez eles ficarem muito. A atitude de um era a atitude do outro, mas o espírito humano é um de cada um. E o Espírito do Senhor nos dois. Por isso que veio o Espírito de Elias, que quer dizer que veio também o Espírito de Deus sobre o Espírito Santo, sobre João. Quer ver aonde que João recebeu o Espírito Santo? Acabamos de ler. Na saudação das duas. Tá vendo? Deus conhece, irmãos. Deus conhece cada um de nós. Então vejamos, se todo crente andar na perfeição, andar na presença de Deus, não é o Espírito do Senhor neles? Não é? Não é o Espírito de Cristo em nós? Muito bem. Então, nós vemos aqui, né, nesse versículo 18,
Perdão, versículo 17, né? E irá diante dele o espírito do poder de Elias. Assim já lemos, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada de idade. Olha, irmãos, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Nós temos duas situações. Esse anjo aparece para um homem que está, ele era um homem repreensível, hein? Era um homem que estava andando justo na presença de Deus. Olha agora como o homem falha. Aí ele faz essa pergunta: já estou velho? Então ele duvidou da palavra de Deus que o anjo veio trazer. Ele duvidou. Irmãos, o que quero dizer com isso? Vocês lembram de Maria? Ela servinha de Deus tão simples, humilde. Estava lá na tenda dela, o anjo Gabriel aparece, salve, graciado. Ela se preocupa que nunca viu uma saudação daquela. Não era comum para ela. O anjo falou vou resumir, que ia nascer o Salvador do mundo e que vai nascer de você e você vai dar o nome dele por Jesus. E ela toda assim falou: Senhor, ela não duvidou. Ela falou: Senhor, como pode isso, sendo que eu não conheço o varão? Quer dizer, eu ainda, embora ela está casada com José, mas estava desposada. O que quer dizer isso para os judeus? Para nós aqui no Brasil, ela era noiva de José, mas ainda não estava casada. O casamento lá para ele não existe noivado, existe casamento, mas desposado. É como se fosse um noivo, está afirmado, é dele, e ele vai construir a casa, vai arrumar tudo para vir buscar ela, para coabitar com ele. Aí ela vai conhecer o varão. Então, Maria, ela ainda era casada, mas desposada. Então, você vê que José não pôs a mão nela até chegar o dia do sacramento do seu casamento. Finalização. E o anjo disse que o Espírito Santo do Senhor desceria sobre ela e nasceria Jesus, sem toque humano. E que foi a resposta dela? Cumpre em mim, cumpre na tua serva as tuas palavras. Aí o anjo falou de Isabel, o anjo foi embora. Sacerdote, dentro do templo, duvida do anjo. Irmãos, às vezes, tem pessoas que estão fora e ela crê. Tem pessoas que estão lá no mundo, quando é anunciado Jesus, quando é anunciado a obra, ela crê mais do que muitos nós estamos dentro da igreja. Nós deixamos nosso coração ser endurecido. É o que aconteceu com Zacarias. Isso aqui fica um alerta para todos nós que estamos aqui, para que nós não tenhamos um coração duro. Nós temos que confiar em Jesus, porque se vocês derem ouvido às vozes estranhas, você terá um coração duro. Se nós olhar pelos olhos da carne, nós somos duros. Mas se nós olharmos pelos olhos do Espírito, antes de descermos à sepultura, tudo cumprirá em nossa vida dentro de uma palavra bíblica. Glória a Jesus. Amados, quando aqui no versículo 18, ele respondeu que a idade dele era avançada. Olha o que aconteceu com o anjo. 19. Respondendo, o anjo disse: eu sou Gabriel. Fica sabendo que eu sou Gabriel. E que assisto diante de Deus. E fui enviado. Quem enviou ele? Deus. E fui enviado a falar destas alegres novas. E ele não creu, irmão. Ele não estava feliz. Se ele fosse moço, talvez ele ficaria feliz, né? Se tivesse a criança com uma idade de 27 anos, 26 anos, né? 30, ele estaria feliz. Mas com essa idade aqui, ele não ficou feliz. E aí o anjo Gabriel
chamou a atenção dele. Eu fui enviado, eu assisto diante de Deus. Irmãos, vocês podem ver, dentro da Bíblia, só se fala do arcanjo Miguel e do anjo Gabriel. Não fala mais de outro anjo. Por quê? Porque o anjo Gabriel é o mensageiro de Deus e o arcanjo Miguel é aquele que veio ajudar é, lá no tempo das Pérsias, lá em Daniel. Precisou vir Gabriel chamar, pedir a Deus, e o arcanjo veio para lutar contra os reis, né? Contra o inimigo. Mas aqui nós vemos que o anjo disse para ele, no versículo 20, você vai ficar mudo. Olha só, esse anjo estava irritado, hein? O anjo disse assim, ficarás mudo e não poderá falar até ao dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras. Isso aí deixou ele irritado. O anjo se irritou. Irmão, você sabe que Deus também se irrita, né? Vamos tomar cuidado, vamos agradar mais a Deus do que ficar murmurando? Vamos. Aí ele disse assim, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo antes se cumprir. E nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, o anjo Gabriel deu um castigo. Irmãos, alguém vai perguntar assim, mas Deus castiga? Deus maltrata alguém? Não, ele castiga o que ama. Olha que interessante. Se você olhar no verso anterior aqui, olha só, no versículo 6, está se falando de Zacarias e Isabel, ó. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha que perfeição estava esse homem. Agora nós vamos no versículo 20. Esse homem, pela incredulidade do seu coração, acabou irritando o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel acaba castigando ele. Você vai ficar mudo até que nasça essa criança. Quer dizer, se Deus está prometendo, irmão, nós devemos confiar na promessa de Deus. Mas tinha que cumprir. Se o anjo Gabriel não deixasse ele mudo aqui, ele ia ficar falando, e talvez ele ia falar meio debochado. Talvez ele não ia falar com sinceridade do coração dele. Então o Senhor fechou a boca dele. Agora vocês entendem que às vezes Deus põe a mão em nós, nunca para matar, para destruir a vida dos seus filhos. Não, mas ensinar. Se você é muito linguarudo, linguaruda, ele pode deixar mudo para parar de ser linguarudo. Não é linguarudo de falar mal dos outros. Às vezes, tem coisa que Deus promete para vocês e vocês contam para os outros. Tem coisa que você não deve contar. É só nosso. É entre o Senhor e nós, até que cumpra o dia. Então, o anjo Gabriel sabia que ele ia contar essas coisas. Então, deixou ele mudo. Bom, e aí, nós vemos aqui, então, que ele não pôde falar. Irmãos, eu não sei se ele também teve o surdez. Isso eu não sei, só sei que está aqui mudo, né? Então, o dia que essas coisas se cumprirem, começou quando João nasceu e culminou a circuncisão. Foi quando João nasceu e foram dar o nome, e Zacarias pegou uma tabuleta, escreveu João. E depois o anjo abriu a boca dele e ele começou a falar. Imagina a conversão de João, de Zacarias. Versículo 21. O povo estava esperando Zacarias e estava maravilhado de que tanto demorasse nesse tempo. Irmãos,
E no 22, e saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha visto uma visão no templo. Ele falava por acenos e ficou mudo. Então, quando João saiu o Zacarias saiu do templo, ele não conseguia mais falar, não saía a voz. Então, ele desenhava, ele fazia alguma coisa, né, irmão? Assim, mostrando como um anjo, alguma coisa em termos assim, entre acenos, para que a pessoa pudesse compreender, não é? Então, nós vemos aqui, irmão, que ele não estava conseguindo falar por causa do anjo Gabriel, claro, né? Ele deixou ele mudo, né? Então, o povo estava percebendo que Zacarias teve uma visão, claro, como está escrito aqui na palavra, porque a sua expressão facial, irmão, e os sinais agitados que ele gesticulava com as mãos. Então ele estava assim, alegre, assustado, e gesticulava até com os olhos, fazia tanta coisa assim. Então o povo entendeu isso. Agora, no versículo 23, sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E quando ele voltou para casa, irmão, os sacerdotes, eles ficavam ali durante uma semana, né? Nesse serviço por uma semana, cada vez um, né? Zacarias logo, ele pôde voltar para sua casa. E após o seu encontro com Gabriel, né? Na residência ali eles ficavam ali perto da Judéia. E quando ele voltou para sua casa, claro, estava ali Isabel. Então, nós vemos aqui no versículo 24, que diz bem claramente, depois dos dias que Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses, se ocultou. Então, ela ficou grávida. E aqui nós vemos, então, ele se ocultou, e no versículo 25, e nós vamos terminar por aqui, porque minha garganta já não está dando mais. Assim que fez, ó, e no versículo 25, assim me fez o Senhor nos dias e que atentou a mim para destruir o meu opróbrio. O que é opróbrio? Já vou explicar. Entre os homens. Então ele disse que Deus visitou ele para destruir o seu opróbrio entre os homens. Então, irmão, no versículo 24, depois que milagrosamente, que foi Deus que mandou, então Deus fez um milagre na esposa Isabel, que ela engravidou. Então, João, pela idade, ele se recolheu e escondeu por 5 meses essa gravidez. Irmãos, por que ele fez isso? Bom, os olhos dos homens são maldosos, né? Imagina o povo olhando dois velhos, que não é natural ter filhos velhos, e de repente nasce uma criança. Deveria dar muito falatório, né, irmão? Eu imagino que, por que isso, né? Então, algum poderia estar lá especulando a vida dela, essa fofoqueirinha, sabe? Especulando a vida dela, então ele achou por bem se ocultar do meio desse povo. Tem momento na nossa vida que é assim, irmão. Tem obra que Deus faz na nossa vida e nós devemos nos ocultar de alguns que querem saber mais profundo as coisas que acontecem na vida de vocês. Nós temos que deixar Deus guiar nós, viu, irmãos? Irmãos, e aqui então nós vemos, né, que essa gravidez era incomum, não era normal. Uma gravidez dessa era incomum. Isso ia chamar muita atenção daquele povo, né? Muita atenção. Seria uma gravidez indesejada. E estava chamando a atenção desse povo todo. Então, para que nem todos ficassem sabendo, ele se ocultou naquela idade, né? Era bom até, inclusive, olha que interessante. Uma pessoa com muita idade, ela tem que ter uma gravidez bem calma, bem mais tranquila.
Nos dias de hoje, irmão, uma mulher que possa ter, hoje, uma mulher que possa ter uma gravidez com 45 anos, 50 anos, não sei, né? Mais ou menos. É uma gravidez totalmente diferente de uma de 20 e poucos anos, de 30 anos. É uma gravidez mais monitorada, mais calma, menos serviços, mais paz, para que não venha a ocorrer um aborto, não é? Eles fizeram isso, tá bom? Agora, o que é interessante, Zacarias dizendo, vou repetir o versículo 25, assim me fez o Senhor nos dias em que me atentou a mim para destruir o opróbrio. O que seria o opróbrio, irmão? O que significa opróbrio? Significa vergonha. Um marido e uma mulher casada e não ter filhos. Para eles era uma vergonha extrema. Isso é opróbrio. É um vexame. Para eles era um vexame. Era uma honra, entre os judeus naquela época, era uma ação de desonra, de humilhação, e isso ocorre de uma maneira pública. Hoje, nos dias de hoje mesmo, nós vemos isso, né? Hoje as coisas mudou muito, né, irmão? Vamos falar das décadas aí de 80. Toda mulher tinha desejo de ter filho, às vezes não tinha. Eles ficavam envergonhados, ficavam tristes. Muitas pessoas cobrando, por que você não tem filho? E não é verdade? Não é assim? Ué, mas vocês já estão casados. Por que vocês não têm filho? Está na hora de ter filho. E às vezes a pessoa tem um problema, e nessas condições ficava envergonhado. Hoje já é inversão. Hoje eles falam declarado, não quero filhos, e se quer um só, não é? Tá a inversão. Então, o opróbrio deles na época era não ter filhos, passar vexame, passar humilhação, passar vergonha por não ter constituído uma família. Viu como os valores estão mudando, irmão? Hoje é o contrário, né? Hoje quem tem muito filho é criticado. Quem não tem, tá na boa, viaja, passeia, gasta, faz tudo. Não quer filhos. Declara, eu não quero filhos. Muitos casais fazem isso. Irmãos, tá certo que nos dias de hoje nós estamos passando uns momentos difíceis, mas, irmão, entre um homem e uma mulher, ter um filho é uma alegria na casa. Ter dois também, tá bom? É uma alegria. Quem tem sabe disso. Ah, mas os outros falam, mas criar filho nos dias de hoje está difícil, mas não é impossível. Irmão, se todos nós tivermos o mesmo pensamento de não ter filho mais na terra, como é que Deus vai dar a continuidade da glória dele entre nós? Se todos nós ficar velhinho e morrer todo mundo. O que vocês acham? Hã? Meus irmãos, o Senhor quer que nós tenhamos filhos, sim. Se tem uma pessoa que às vezes tem uma enfermidade, algum problema de esterilidade, hoje tem até ciência mais avançada, mas é importante o casal saber que deve ter filho. O casal cristão deve ter filhos, sim. Não digo bastante, não. No caso de educá-los. E é nossa obrigação ensinar os nossos filhos. O problema é que muitos casados não têm estrutura nem para o seu casamento e muito menos para os seus próprios filhos. Esse é o problema. Mas se todos lessem a Bíblia Sagrada, aprenderia do Senhor Jesus e traria os seus filhinhos bem pertinho de vocês. Então, irmãos, se nós tiver esse espírito de egoísta, de dizer que não queremos filhos, nós estamos interrompendo a obra de Deus. Porque Deus tem... Você não está feliz de Deus fazer obra na tua vida? Você não deseja isso para o seu filho? Às vezes Deus vai usar o teu filho para ir em um outro país, para ir em um outro lugar,
e chamar mais almas? Já pensou? Mas, enfim, isso vai ficar para cada um meditar. Cada um meditar. Com licença. Cada um meditar. Agora, tem uns que Deus não permitiu. Não se sinta envergonhado, não. Porque você está em Cristo, tá bom? E o Senhor, como você deu sua vida para Ele sabe o que deve fazer para a sua vida. Não se sinta assim. Estou falando da época dos judeus, tá? Isso aqui, o opróbrio é dos judeus. Mas tem mãe que tem desejo, e Deus pode dar. Se você tem desejo, pode buscar, que Deus vai dar. Desde que você confia nele, tá bem? Então, são esses conselhos, meus amados, que Deus preparou nesta manhã. Eu peço perdão pela minha voz, mas se Deus quiser, quarta-feira eu vou estar bem, em nome de Jesus. Nessa madrugada, falando com Deus, eu falei, Senhor, me cura, eu preciso falar do teu evangelho. E o Senhor me devolveu essa pouca voz, mas até a tarde vai estar reconstituída. Glória a Jesus. E confia no Senhor, tá bem, Irmandade? Ficam firmes, tá bem, amados? Este é o conselho. Depois, na quarta, nós vamos dar continuidade no versículo 26 e diante. Nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém.